boa tarde a todos. Muito obrigada ao time Pátria e VBI pelo convite, é um prazer estar aqui. Sou Maria Fernanda Violatti, Head de Fundos Listados do Research da XP, e hoje eu vou ter o prazer de bater o papo aqui com o Abud, que é sócio fundador e Head do segmento de Office da VBI. E aí, Abud, tudo bem? Fala, Mafê, tudo jóia? Mas nada, obrigado aí por aceitar o convite, né? Sempre um prazer pra gente aqui estar batendo uma bola contigo, uma fera do mercado aí, a pessoa que mais entende de fundos imobiliários, né? Então... Hoje eu tô aprendendo com você, Ah, hein? tá bom. Abud, mas antes de da gente entrar realmente no tópico dos fundos imobiliários, eu queria até que você explicasse um pouquinho, né, seja até da trajetória do Abud, onde se cruza aí justamente com a VBI, e até falar um pouco dessa fusão com Pátria, para a gente entender um pouco até porque o motivo e o que faz, né, dessa fusão ser uma fusão de sucesso. Não, vamos lá, acho que é interessante, né, porque é uma fusão que acabou de acontecer um ano atrás, né, ela é bastante oportunística e tem muito a ver com a história da VBI como um todo, né, a VBI a gente começou em 2006, sempre com o propósito de ser uma boa e grande gestora de investimentos imobiliários como um todo, tá? Atuar nos diversos setores, mas sempre com excelência, né? Sabendo o que está fazendo, atuando nos diversos segmentos do mercado imobiliário, né? Mas sempre com gente boa, gente que conhecesse o setor. Tá? E assim foi, ao longo desses 16 anos, ali até 2022, a gente sempre implementando isso, a gente teve um modelo de verticalização na VBI, onde cada expert tocava uma área, né? Então, pessoa de crédito, pessoa de crédito sabia tudo de crédito e assim vai. E esse trabalho começa a ser reconhecido, né? Até que a gente começa uma conversa com o Pátria, que é a maior casa de gestão de investimentos da América Latina, falando, poxa, por que a gente não faz uma associação aqui, uma fusão? Tá? Acho que é benéfica para todo mundo, né? É um segmento onde escala é fundamental, tá? E o Pátria tem todo esse volume, né? A maior empresa de gestão, querendo crescer no segmento imobiliário. A gente, com toda essa expertise, todo esse conhecimento do segmento imobiliário, querendo crescer para um próximo patamar. Então foi uma união bastante interessante, né? Ao longo desse um ano já que a gente está atuando junto, a gente tem, né, atuado em diversas frentes, explorando as sinergias, né, atuando bastante nos investidores institucionais locais, que o Pátria tinha um excelente relacionamento, fusões, aquisições, fundos, né? Então tem sido bastante interessante para todo mundo, tanto para a gente quanto para eles, tenho certeza, né? Então agora, vamos lá, tem muito ainda para acontecer, a indústria está se desenvolvendo, então a gente está bastante otimista que temos bastante coisa pela frente para fazer, né? Muito bom, uma associação de sucesso literal, né? Acho que é só... espera, né? A gente, por enquanto tem sido e assim deve continuar, né? É isso aí. Entrando agora um pouquinho mais, né, na nossa seara aqui dos fundos imobiliários e tentando entender até um pouco do contexto, né? Nos últimos anos a gente viu cenário de taxa de juros em patamares elevados, desafiadores, e o segmento dos fundos de tijolos ali com dificuldade, né? A gente sabe descontos do secundário, a gente sabe que realmente era um cenário mais desafiador até, né, para eventualmente conseguir ali num momento tão oportuno, onde a gente via o imóvel sendo negociado a valores baixos, mas os gestores com dificuldade de conseguir captação, aí, captar recursos para justamente viabilizar, né, essas aquisições, entre outras questões. Acho que, né, na minha visão, o cenário que a gente tem feito a leitura é de uma perspectiva favorável e positiva, principalmente para essa classe daqui para frente. Mas pensando, a gente já viu aqui esse primeiro semestre, né, principalmente os últimos 4 a 5 meses, um comportamento positivo, principalmente marcado pelo institucional, né, o primeiro momento. Então, ou seja, os fundos de tijolos já respondendo aí com uma alta e impulsionando positivamente o IFIX e diversos fundos, né, até alguns da casa, já deixando para trás aí alguns descontos em relação ao valor patrimonial. E eu queria entender a sua visão, né? O que são agora as perspectivas para os fundos de tijolos, o que está traçado daqui para frente para a classe como um todo, e aí depois a gente pode entrar segmento por segmento, e depois a gente pode falar um pouquinho mais de detalhes. Bom, vamos lá. É interessante porque, assim, o segmento imobiliário como um todo, tá? Sem falar de nenhum segmento, ele é totalmente correlacionado à taxa de juros e crescimento econômico, tá? Então, historicamente, você pode puxar com a análise histórica que você quiser, desde sempre. Se tem juros altos, você tem queda no valor dos imóveis, você tem queda no valor do IFIX, né? no IFIX absoluto.
E quando inverte essa curva, ela automaticamente, os juros caem, sobe o imóvel, sobe o IFIX. Tá? Então, isso é totalmente relacionado desde sempre. O que a gente tem visto? Nesses últimos anos, desde a pandemia, né, quando a gente começa, num primeiro movimento aí, com uma redução da taxa de juros, 2020, a gente vê uma retomada, uma acelerada do mercado de fundos, e a partir do momento que a gente vê uma crescente da taxa de juros, para totalmente o segmento, né, para o mercado imobiliário de uma maneira geral, que ele é totalmente dependente de crédito, então o crédito sobe, o custo sobe para o mercado imobiliário, dá uma estagnada no mercado imobiliário. E aí, a gente começa a ver também um fenômeno que é o seguinte: hoje a gente está comemorando que a gente tem 2.200.000 pessoas físicas investindo na Bolsa, né? Muito legal é o crescimento do mercado, um amadurecimento da indústria, por um lado. Porém, por outro lado, quando a gente teve essa inversão da curva de juros, né, e uma queda do IFIX, isso foi exagerado, foi acelerado pelo pânico desses novos entrantes. Então aí a gente vê o IFIX caindo e caindo ainda mais, principalmente no segmento de tijolo, de uma maneira geral. E aí começa toda a ameaça: poxa, os shoppings vão acabar, o home office vai acabar com o escritório, né? Então a gente vê um pânico de uma maneira geral. Hoje, né, e essa taxa de juros tem se mantido elevada já faz um tempo. Hoje a gente vê uma perspectiva de redução de taxa de juros. Eu acho que, como você falou, o institucional no começo do ano começou a entender esse movimento, começou a se reposicionar, porque começou a pensar: bom, a taxa de juros vai cair, o imóvel vai subir, o IFIX vai subir, e eu capturo muito desse valor nos fundos de tijolo, né? E é isso que está acontecendo hoje. A gente está vendo o mercado reagir, os juros caírem, né? O mercado começa a dar essa reação e os investidores começam a voltar. Então, aqueles fundos que estavam descontados começam a diminuir o desconto. A gente começa a ver essa retomada do IFIX, que é o que tem acontecido aí nos últimos 3 a 6 meses. Né? O IFIX deve ter andado entre 10% e 12% ao longo do ano, que é justamente essa retomada aí dos valores. Poxa, mas ele está muito quente, já foi a hora. Não, nós estamos começando a reduzir o desconto que os fundos tinham num momento um pouco mais tenso da economia, de taxa de juros mais alta, né? Então agora, em se concretizando, a gente teve o primeiro sinal de reduzida da taxa de juros, em se concretizando esse processo de diminuição, a gente deve ter uma aceleração dessa retomada dos fundos de uma maneira geral, e o tijolo sempre se beneficia até mais quando a gente tem essa redução da taxa de juros. Os fundos de tijolo, de uma maneira geral, eles se beneficiam mais até, né? Então é isso que é a expectativa. Então, assim, posso resumir uma coisa? Tá andando e ainda tem espaço para andar mais, ou seja, para destravar mais valor ainda, né? Olha, deveria, né? Assim, então a gente tem essa visão, quando a gente olha os nossos fundos, né? Ao longo desse período, tá? Então fala: poxa, mas os fundos estão voltando para patrimonial, então significa que acabou o desconto? Bom, no primeiro momento pode até ser verdade, né? Acabou aquele desconto de patrimonial. Só que o que a gente tem que lembrar é o seguinte: esses fundos estão com a mesma patrimonial, ou patrimonial até um pouco mais baixo no momento de crise de reavaliação, há 3, 4, 5 anos. Né? Então a gente já começa a ver fundos aí. Essa semana teve o anúncio de um fundo de shopping que reavaliou o patrimônio em 15% para cima. Poxa, mas foi uma reavaliação mágica? Não, esses shoppings estavam amassados, né? Vinham ali, poxa, estava na hora. E isso a gente acredita em todos os fundos. Os nossos fundos da casa, quando a gente olha, está abaixo do custo de reposição, né? Eu não faço. Se eu vender hoje todo o fundo, pego o dinheiro, vou comprar de volta, eu não faço de novo, né? E naturalmente, desculpa, Budi, até te interromper, mas naturalmente, quando a gente vê um cenário macro convergindo ou direcionando aí para taxas de juros menores, isso a gente vê um reflexo justamente até no patrimonial, até nos valuations e tudo isso, ou seja, né? Isso. E na patrimonial e na reposição, né? Hoje, assim, quando a gente olha, toda vez que a gente tem uma redução da taxa de juros, tem uma retomada do crescimento econômico, o preço das commodities sobe, né? Você tem demanda, você tem competição, você tem uma inflação de canteiro, tá? Então hoje, assim, é que enquanto o mercado tá ruim, ninguém fala quanto custa construir um prédio novo, ninguém tá nem pensando nisso. Quanto custa construir um galpão novo? Ninguém tá nem pensando quanto custa. Eu não vou construir mesmo, o mercado tá ruim, né? Mas quando o mercado começa a melhorar e que você começa a pensar na construção de um imóvel novo, você vê e fala: poxa, pera lá,
a construção está mais cara do que era no passado. Então eu estou olhando para um custo de construção para o passado, né? E agora a gente tem uma nova realidade. A gente estava fazendo uma análise assim, você pega o fundo de logística da casa, o valor do metro quadrado patrimonial é R$ 3.100 o metro quadrado, R$ 3.150 o metro quadrado. Hoje o custo de construção está quase isso, né? Você construir um galpão, tá, estrutura metálica, tudo mais, é quase isso. Então você fala, eu não faço outro galpão com esses R$ 3.100 o metro quadrado. E é isso que a gente vai começar a ver. Então os aluguéis devem andar, o valor das patrimoniais devem andar. Então está na hora da gente pegar um pouco de vento de cauda ali e ajudar um pouco o mercado, né? Muito bom. Agora eu vou te colocar em saia justa. Eu sei que você Lá vem. tem uma preferência aí por office, né? Por escritórios, lajes corporativas. Mas queria entender um pouco, né? Enquanto aí fundos de tijolos como um todo, qual que é a sua perspectiva, talvez, de uma retomada mais rápida? A gente viu os fundos de shoppings, talvez, liderando essa retomada num primeiro momento, mas queria entender um pouco sua visão, até de uma maneira resumida, breve, sobre cada um desses segmentos, como que é a sua visão, então, até mesmo para o segmento de lajes corporativas, uma visão, talvez, de médio, longo prazo, só para... Bom, vamos lá, acho que é interessante porque é o seguinte, eu não tenho preferência particular por nenhum segmento, eu gosto daquele que tiver melhor, que der mais dinheiro, né? Mas olhando para responder em diferentes abordagens, primeiro, quais estavam mais, né, comprimidas ali? Então, acho que a classe de shopping center, que deu essa reposicionada rápida agora, porque eles são melhor, a classe é melhor? Não, ela foi extremamente amassada, né, durante a pandemia, taxa de juros alta, falta de crédito, o consumidor não tinha dinheiro, os shoppings não estavam vendendo, e aí de repente eles começam a melhorar, né, e aí a gente começa a ver a retomada do fluxo, a retomada das vendas, tudo mais, e os shoppings estavam com uma avaliação antiga, né, então assim, o shopping andou porque ele precisava, estava muito amassado. Eu acho que isso vai acontecer nas outras classes também, né? Os outros segmentos, eles vão acontecer essa retomada, tá? Sempre uma referência, o mercado institucional gosta muito de usar uma referência, que é o seguinte, qual que é o prêmio que cada uma dessas classes tem que pagar vis-à-vis a NTNB, né? Então todo mundo fala, não, pera lá fora, trader negocia 150, Office AAA negocia em 150, 200 pontos, acima da taxa de referência, né? A taxa da B aqui no Brasil seria. Maravilha. Quanto que está a B hoje? A B está 5. Né? Então os fundos de office deveriam estar negociando a 6,5. Quando você olha, a média do segmento de laje está negociando a 9. Né? Então tem uma compressão ali, tem uma valorização a acontecer. A mesma coisa para os logísticos, né? O logístico está negociando até mais, está negociando, se eu não me engano, 10 e pouco, a classe como um todo, né? Pô, se a B está 5 e o logística, ele vai ter que ter um prêmio um pouco maior, porque a logística, tal, que seja de 250 bases, ele deveria estar negociando a 7,5, então ele tem esse spread para fechar ali, essa compressão para fechar do 10,5 para 7,5. Então, assim, quando a gente olha classe a classe, acho que todas elas vêm, assim, refletindo um pouco desses 3, 4 anos difíceis que o mercado teve, e todas elas hoje têm esse espaço para valorização. É só pegar essa referência com relação a B, né? Exato, ou seja, refletindo aí espaço para valorização das cotas desses fundos como um todo. Excelente. Bom, vou te colocar em outra saia justa, né? Mas eu sei que é complicado, mas eu sei que a casa tem grande expertise nos dois segmentos, mas acho que é importante aqui, porque o momento, todo mundo está falando de fundos de tijolos, mas os fundos de papel também representam uma parcela importante dentro da carteira do investidor. Sim. Então, aquele fla-flu, né? Fundos de papel versus fundos de tijolos. E aí, qual que é a sua visão, né? O que o investidor tem que tomar cuidado? Como que ele deve compor a sua carteira nesse momento e nesse cenário? Sempre deve olhar para as duas classes, tá? Eu sou totalmente cético com relação a esses movimentos drásticos para qualquer um dos lados, né? Quando antes estava falando, não, tijolo tá ruim. Não, muitas vezes quando tá ruim é que tá bom, né? O tijolo estava lá apanhando, estava negociando lá em cima, né? Com cap rate lá em cima, desconto de patrimonial, poxa, o tijolo foi embora. Não, agora que deveria ser a hora de olhar com mais cuidado para tijolo, né? Poxa, agora nós estamos num movimento aqui de redução de taxa de juros e valorização do tijolo, então vamos mudar, vamos guinar do tijolo pro papel? Também não, né? Temos que olhar assim e falar, bom,
Por quê? Né? Que não está gerando uma baita oportunidade no papel? E acho que essa é a composição que você tem que ter na carteira. Você não precisa falar para um lado ou para o outro. Eu acho que um portfólio coerente tem que ter espaço para os dois. Tá? Eu acho que você vai surfar a valorização da redução da taxa de juros, o outro você vai capturar essa manutenção, você vai capturar essa taxa de juros, que ainda é bastante interessante, né? Você fala, pô, mas estamos reduzindo. É uma 13,25. 13,25, né? Você... elevado, né? Então, E para final de 2024 ainda temos aí uma perspectiva de 2 dígitos, né? 2 dígitos, e você fala, pô, mas eu tenho papéis aqui bons, com boas condições, com boas garantias, negociando a 300, 400 basis points acima do CDI mais 3, 4, você fala, pô, eu vou abrir mão disso aqui, né? Então acho que é uma carteira equilibrada, tem que ser composta pelos dois lados, tá? Ela vai, em algum momento ela pode pender para um lado, pode pender para o outro, mas uma carteira equilibrada você tem que olhar os dois e tem que estar sempre medindo ali e colocando ambos no seu portfólio. Até porque vale lembrar que, na verdade, a classe ela é muito associada, né, os fundos imobiliários muito associados aos dividendos mensais, mas no final das contas os imóveis têm a grande, né, capacidade de valorização de patrimônio associado com esses dividendos mensais, ou seja, né, o melhor dos mundos é fazer essa alocação sabiamente com a diversificação que já dizia, não é? É um almoço grátis do mercado, né? Exato. Boa. Agora falando de um assunto super recente, essa semana, mas ao mesmo tempo que é recente, já é antigo no mercado. Eu já imagino, que você já deve imaginar o que eu estou falando, que é vira e mexe, tem o fantasma da tributação assombrando os fundos imobiliários. A gente sabe que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda nos seus dividendos mensais, mas eu queria entender uma coisa, Abud. Com essa nova medida provisória, qual que é a sua visão? Como você enxerga isso? Se eventualmente a gente viu que a perspectiva de essa primeira medida que foi apresentada seria tributar os fundos que têm ali menos do que 500 cotistas. Então, eu queria entender um pouco da sua visão. Você acha que isso veio para o mercado de uma maneira positiva? Como você enxerga? Olha, eu acho que é o seguinte, o lado positivo de tudo isso que tem acontecido essa semana, né? Faz tempo que a gente fala de um fantasma da tributação dos dividendos dos fundos imobiliários, né? Eu acho que o fato da gente ter passado meio incólume com toda essa reforma agora, com todas essas medidas, né, que claramente é um processo de aumento arrecadatório, né, tributação de fundos, né, onde a gente conseguir, e o fundo imobiliário ficar de fora dessa conversa, eu acho que é uma vitória que vem já de bastante tempo, desde 2021, quando começou aquela onda, né, e a indústria começou a se mobilizar e a mostrar as vantagens da não tributação, dos incentivos que o fundo imobiliário, ao ter, né, ele gera. Eu acho que isso fica bem solidificado, né, falando, olha, então tá bom, não vamos mexer no fundo imobiliário como um todo. Esse é o lado positivo. Até a medida, a maneira que ela já veio de uma maneira muito mais positiva do que anteriormente. Né? Exato. Antigamente, eu acho que o movimento estava muito mais forte no sentido da tributação. Então, da forma como veio claramente, né, uma medida de tributação, de tentativa, né, de coibir aquelas simulações patrimoniais, aqueles fundos, né, os fundos dos super ricos, tudo aquilo que está se falando. Então veio no sentido de tentar coibir aquela iniciativa da simulação patrimonial. Então, poxa, pera lá, fundos com 50 cotistas, você acaba tendo a isenção porque você conseguiu 50 cotistas. Mas que tipo de cotista, né? Qual o volume? Bom, qualquer tipo de cotista está valendo? Então pera lá. Isso dava brecha para que alguns fundos patrimoniais, claramente, única e exclusivamente, né, de abrangência patrimonial, tivesse os 50 cotistas e tivesse a isenção. Então aumentou-se para 500, né? Poxa, 500 talvez seja muito, vamos ver se consegue ficar no meio do caminho, mas, né, atacou numa linha que não prejudica a indústria, né, o mercado como um todo. E a segunda ponta, que é a única parte ali que é um pouco mais preocupante, está falando que sejam efetivamente negociados. Essa é a parte que preocupa. O que significa efetivamente negociados? Mas, de uma maneira geral, acho que tudo que veio, né, veio bem mais soft do que
a gente estava preocupado do que poderia vir no passado. Até se efetivamente negociados, gera aqui algumas questões, né? Será que é liquidez que está sendo observado? Será que é o volume, né? Porque senão só vai aumentar o número de pessoas que você precisa. Antes eu com 50 eu tinha um fundo isento, agora eu preciso mudar para 500. Então eu vou distribuir uma cota aqui para cada um e tenho 500 e continuo, né? E eu acho que, da maneira como está, talvez ela venha até para resguardar a própria característica do produto, né? Então, assim, resguardar a própria indústria dos fundos imobiliários. Então, eu vi até de uma maneira positiva, porque no final das contas, se isso, né, pode ser que a gente tenha aí algumas alterações nessa questão da quantidade de cotistas, enfim, mas se isso realmente acontecer, essa medida passar e for aprovada, a gente tem esse fantasma também ficando para trás. Fica para trás, eu acho que assim, a indústria passou muito tempo especulando e com esse fantasma, não, vai tributar, e sobe, cai. Eu acho que toda essa movimentação que teve nesse sentido foi bastante interessante para deixar para trás essa questão e vamos focar onde realmente dá para evitar esse tipo de simulação, né, de fundos que não são de fato negociados, que não estão de fato gerando benefício, estão gerando a economia, estão só, né, um arcabouço patrimonial de algumas poucas famílias, né? Então acho que isso acaba sendo bem positivo. É muito bom. Bom, e agora fazer uma última pergunta aqui para depois a gente abrir para perguntas de vocês. Eu queria entender um pouco em relação às possibilidades daqui para frente, as expectativas e também um pouco até. A gente sabe que tem algumas questões regulatórias que talvez possam impossibilitar desafios. Eu queria entender da sua visão. Os fundos imobiliários como um todo, como você enxerga eles daqui para frente e quais são os potenciais aí que você enxerga de mercados para os FIIs para serem desenvolvidos? Bom, o fundo imobiliário é um instrumento financeiro extremamente interessante para o investidor, o pequeno investidor, pessoa física, né? A gente vê essa evolução, então ele tem capturado muito disso, ele tem sido a porta de entrada de muitos investidores, né? Então, quando a gente olha o IPO do primeiro fundo imobiliário que a VBI fez em 2012, a gente tinha 100 mil investidores, pessoa física, no mercado geral, né? Hoje a gente está com 2 milhões e 200, isso em 2012. Hoje a gente está com 2 milhões e 200. Então o crescimento é bastante contínuo, né? Aí a gente já falou, pô, mas já temos 2 milhões e 200, então o mercado já andou, já se consolidou, já está estabilizado? Não, isso é muito pouco ainda perto do todo, né? A gente tem isso aqui com um universo de 200 milhões de habitantes no Brasil, a gente tem 1% da população investindo em fundo imobiliário. Esse número nos Estados Unidos é da ordem de 45%, 50%, né? Então a gente tem uma possibilidade de incremento muito grande, né, de mais e mais pessoas físicas começarem a testar esse instrumento e começarem, né, a cada vez mais aportar. Então a gente tem uma possibilidade de crescimento da indústria como um todo. Isso sem falar das outras classes de investidores que há muito tempo vêm namorando, vêm olhando e ainda não entraram de fato, né? Então a gente começa a ver um movimento cada vez mais forte dos institucionais virem para os fundos imobiliários, né? Então, assim, cada vez mais as fundações, os fundos de pensão estão olhando o fundo imobiliário como uma alternativa de investimento imobiliário, de diversificação de patrimônio, né? Se no passado eles tinham investimento direto, eles compravam o imóvel, o que eles estão vendo é que, poxa, eles não têm condições, não têm equipe para administrar um portfólio imobiliário. Então, eles começam a olhar os novos investimentos, a grande maioria deles via fundo imobiliário. Só isso já começa a gerar um índice de aumento de liquidez, né? Você começa a se sentir mais confortável com o setor e aí você, por tabela, começa a atrair outras, né? Então, os fundos multimercados, já que tem liquidez, conseguem investir, né? Os institucionais. Enfim, vira uma bola de neve que a gente fala, pô, tá muito legal que a gente tem 2 milhões e 200 mil pessoas físicas, isso representa 75% do mercado, mas esse mercado tem que triplicar, né? Tem um potencial muito grande. Então é essa a nossa expectativa. A gente acha que o mercado vai crescer, vai decolar, né? Tem muito para acontecer. E uma outra coisa que também a gente já começa a ver, um outro fenômeno que a gente começa a ver, algum tipo de consolidação, né? A gente tem, apesar de ter um mercado menos de 10% do que a gente vê no mercado americano, a gente tem o dobro de fundo imobiliário do que existe no mercado americano, sabe? Então a gente começa a falar, poxa,
precisa mesmo ter 450, 500 fundos imobiliários listados, né, com esse número todo? Você já está antecipando as minhas perguntas. Aí pergunta isso. Se a Não, fusão, essa junção com Pátria também é um pouco do reflexo do que a gente pode ver de comportamento daqui para frente em relação a outros fundos imobiliários, né? Então, minimamente um ser adquirido pelo outro. Ou... Não precisa nem olhar daqui para frente, podemos olhar daqui para trás, né? Hoje, um ano depois dessa associação com Pátria, a VBI está com Patice, Patielli, né? A gente fez a Blumacol, né? Então vieram 4 fundos da Blumacol, agora fazendo Bari, tem o Velol, né? Então assim, a gente iniciou esse processo, né, internamente há um ano atrás, e avaliar oportunidades, avaliar, né, potenciais fundos. Você acha que esse é um comportamento esperado do mercado? Eu não sei se continua, assim, nesse último ano a gente conseguiu aproveitar bem dessa oportunidade, tá? Se vai continuar, é muito difícil falar, não, continua, vamos fazer mais disso aqui. Mas se você for olhar nesse um ano de junção com o Pátria, a gente acabou consolidando muito fundo dentro de casa, né? O próprio PVBI. O PVBI nasceu do FVBI, né? Que era um fundo monoativo que morreu. Depois a gente teve lá o Velol, né? A gente fez o Velol. Então, assim, agora nós estamos trazendo os imóveis do Patice. Ou seja, o PVBI por si só já está um consolidador, um agregador de outros fundos, né? Então, deveria ter espaço para continuar. Tá na carteira, hein? Na minha carteira. Olha lá. Brincadeiras à parte. Quero só aproveitar, antes da gente passar aqui, então, para dúvidas. Deixa uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando aqui. E principalmente porque muitas pessoas, às vezes, sejam assessores ou até o cliente final que está aqui, só para entender um pouco da cabeça ou de pontos de atenção que tem que ter, até sobre a classe ou sobre comportamentos, às vezes aquela questão da psicologia financeira, a pessoa toma decisão, o efeito manada, enfim. Isso é bastante importante, a gente fala muito. Assim, olha, o investimento em fundo imobiliário ele é muito interessante, ele é muito legal. É uma porta de entrada, muitas vezes, no mercado financeiro, nos instrumentos financeiros que existem disponíveis, tá? A única coisa que a gente pede, não se deixe levar pela primeira impressão. O que é melhor? Um fundo que paga 15% ou um fundo que paga 12% ao ano, né? Não sei, não dá para tomar essa decisão baseada única e exclusivamente no dividendo que você está vendo dali para trás, tá? Então, gasta um pouco mais de tempo, tá, para olhar o que você de fato está levando. Muitas vezes você pode tomar uma decisão de investir num fundo que está te rendendo 15%, mas ali na frente você tem uma parede, tá? Ou você está investindo num fundo que ele vai te pagar menos, mas ele é constante, ele é um reloginho, ele não para, né? Então, não se deixe levar pela essa primeira impressão. Gaste tempo, estude, analise histórico da gestora, portfólio e tudo mais, conversa com os assessores, enfim. Eu acho que essa indústria ela é muito interessante, mas ela requer um pouco de atenção, tá? Você tem que gastar um tempo analisando, estudando aquilo que está sendo efetivamente investido. Excelente, ou seja, entender bem os portfólios e os gestores que estão por trás desses fundos, né? É fundamental. Isso diz muito, né, sobre o que você está comprando, que tipo de produto, qual o perfil, qual a cabeça do gestor, qual o histórico, o que vem, né? Eu acho que isso é bastante importante na sua tomada de decisão. Se tiver dificuldade, também pode ler meus relatórios, Exato, né? A carteira da Mafé. Vender meu peixe aqui também. Carteira da Mafé, enquanto eu tiver BBI, a gente tá feliz. É isso aí. Pessoal, então eu quero agradecer aqui o tempo da Bud, mas antes da gente encerrar, vou passar aqui e disponibilizar. A gente acha que tem tempo aqui para uma perguntinha. Então, se alguém quiser fazer essa pergunta, é uma oportunidade, né? Estar aqui frente a frente com o gestor, tirar sua dúvida. Fique à vontade aí. Quem é o primeiro? Vamos aproveitar essa oportunidade, não é todo dia, né? Ou então, se vocês se sentirem mais confortáveis, pode procurar o Abud aí diretamente. Talvez, estamos aqui, se não quiserem se expor aqui, fiquem à vontade, o Abud responde vocês. Bom, agradecer aqui a atenção de todos vocês, agradecer ao time VBI, a Ju e a Gi e a todo o time também, ao Abud, muito obrigada, ao time Pátria também. A gente que agradece a sua participação, sempre um prazer e uma honra para a gente ter você aqui. Obrigado. Obrigada, pessoal.